Olá! Vimos na aula anterior que o verbo nas orações precisa concordar com o seu sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Os termos que acompanham ou modificam os substantivos, não importa a função que esses substantivos exerçam, também devem concordar com eles. Agora, em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular e plural. É sobre essa concordância que trataremos hoje. Observe, o homem sábio vive melhor. Os homens sábios vivem melhor. Temos um só adjetivo modificando um só substantivo. Quando isso ocorre, não há problema algum. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo que ele acompanha. Vejam alguns exemplos a mais. Pai e mãe, cuidadosos. Ou pai e mãe, cuidadosa. Remédio e substâncias contraindicados. Ou remédio e substâncias contraindicadas. Esforço, empenho e dedicação extremos. Ou esforço, empenho e dedicação extrema. Agora, nós temos vários substantivos de gêneros diferentes e um só adjetivo modificando-os. A regra geral, o adjetivo vai para o masculino plural ou concorda com o mais próximo. É essa, portanto, a regra que podemos deduzir. Respeitados os princípios de clareza e eufonia, que por vezes determinam uma concordância do adjetivo com o substantivo mais próximo, podemos dizer que, havendo mais de um substantivo, a regra geral e lógica a ser obedecida é a de que a concordância do adjetivo se faz com todos os substantivos, observando-se sempre o predomínio do masculino sobre o feminino e do singular, ou melhor dizendo, do plural sobre o singular. Essa regra se aplica também aos pronomes, aos artigos, aos numerais e aos particípios verbais que acompanham os substantivos. Vejam, por exemplo, eu digo, essas pessoas, é o pronome demonstrativo que aí está. Seus amigos, é o pronome possessivo. Os maias, nome de uma obra, é o artigo concordando. Duas meninas, terceiras filas, é o numeral concordando. Rostos envelhecidos, é o particípio envelhecidos concordando com o substantivo. No caso de o adjetivo vir antes de dois ou mais substantivos, aí a concordância se fará ou com o mais próximo, ou o adjetivo pode ir para o plural, regra geral. Vejam, por exemplo, boa hora e local você escolheu. Pela eufonia, fica difícil nós colocarmos bons locais, ou melhor, bons hora e local. Aí é sempre melhor que a concordância se faça com o mais próximo. Veja um outro exemplo. Tinha ótimo texto e conhecimentos. Eu posso dizer também, tinha ótimos texto e conhecimentos. Ou então, estava atenta à direção e os funcionários da empresa, concordando com o mais próximo, atenta, concordando com direção. Mas eu posso dizer também, estavam atentos à direção e os funcionários da empresa. Mas quando o adjetivo vem depois de dois ou mais substantivos, ele concorda em gênero e número com o mais próximo nos seguintes casos. Prestem atenção. Quando os substantivos são sinônimos, por exemplo, o furor e a raiva humana, eu faço a concordância só com raiva. Ou então, quando os substantivos se alinham numa determinada gradação, que pode ser ascendente ou descendente, uma gradação de ideias. Vejam no exemplo.
A inteligência, o esforço, a dedicação extraordinária venceu tudo. Eu posso fazer a concordância do adjetivo extraordinária apenas com o último substantivo. Quando acontecer de 2 ou mais adjetivos modificarem um só substantivo, os adjetivos ficam no singular e o substantivo pode ficar no singular ou pode acontecer deles irem para o plural. Quando? Se o substantivo está antes dos adjetivos, há 2 formas possíveis. Vejam pelos exemplos. As bandeiras brasileira e portuguesa tremulavam ao longe. As bandeiras, o substantivo no plural e os 2 adjetivos mantidos no singular. Ou então eu posso dizer, a bandeira brasileira e a portuguesa tremulavam ao longe, mantendo tanto o substantivo como adjetivos no singular. Se o substantivo está colocado depois dos adjetivos, nós temos 4 formas possíveis. Aí a margem de erro nossa se torna muito menor, não é? Nós poderemos dizer a primeira e a segunda seção, veja, tudo no singular. Nós podemos dizer a primeira e segunda seção, não usando o artigo diante de segunda. Nós podemos dizer a primeira e a segunda seções, levando o substantivo apenas para o plural. E podemos dizer a primeira e segunda seções, sem colocar o artigo no segundo adjetivo e seções indo para o plural. Ou então, o exemplo, o primeiro e segundo colocados receberão uma bolsa de estudo. Eu mantenho o primeiro e segundo no singular e colocados no plural. Quando 2 ou mais adjetivos formam um adjetivo composto, aquele que vem ligado por hífen, só o último deles concorda com o substantivo. Vejam no exemplo. Estudos histórico-filosóficos. Histórico não sofre alteração, fica no masculino singular. Apenas filosóficos vai concordar com o substantivo estudos. Políticas econômico-financeiras. Econômico não sofre alteração. Relações anglo-franco-brasileiras. Os 2 primeiros ficam sem alteração no masculino singular. E só o último é que faz a concordância. Flexionam-se os 2 termos de palavras como surdo-mudo, seja a palavra considerada adjetivo ou substantivo. Esse exemplo sempre será assim. Eu vou dizer homem surdo-mudo, homens surdos-mudos. É uma exceção dos adjetivos compostos e sempre se fará concordância com os 2 adjetivos. Moça surda-muda, moças surdas-mudas. Sempre vai haver a alteração. Palavras que indicam nome de cores. Às vezes nós nos confundimos com essas palavras. Quando a palavra que define a cor é um adjetivo, ela varia normalmente, segue a regra mesmo do plural dos adjetivos compostos, se ela for composta. Isto é, só o último elemento vai ser flexionado. Então eu vou dizer camisa vermelha, olhos negros, cabelos castanho claros. É só o último que faz a variação. Mas observe, os adjetivos que indicam cores, como marinho, azul celeste, eles não sofrem variação nenhuma. Eu vou falar, portanto, gravatas marinho, sem alteração. Ternos azul marinho, vestidos azul celeste, embora pareça estranho um pouco para nós, mas esses adjetivos não sofrem alteração. Quando a palavra que define a cor é um substantivo, representado em geral por um nome de substância ou de flor, ela não varia, pois está subentendida a expressão cor de alguma coisa. Vejam, por exemplo, gravatas cinza. Eu não faço plural de cinza aí. Tons pastel, um termo que normalmente as pessoas se enganam e falam tons pastéis, mas é tons pastel. Paredes creme, porque está subentendido cor de creme. Creme é substantivo, pastel é substantivo. Camisas salmão, camisas cor de salmão. Então não há alteração nessas palavras.
Se o adjetivo composto resulta da junção de um adjetivo com um substantivo, ele não varia. Veja no exemplo, roupas, amarelo, não há mudança, não há alteração. Camisas, verde, abacate, uma cor belíssima, não é? Constituem casos especiais os adjetivos ultravioleta e infravermelho. Ultravioleta permanece invariável, não sofre alteração de gênero e número. Infravermelho, por sua vez, admite tanto feminino como plural. Então eu vou dizer luz ultravioleta, raios, veja, masculino plural, ultravioleta, invariável. Mas eu vou dizer filme infravermelho e radiações infravermelhas, fazendo a concordância com radiações. Há casos em que o adjetivo, e pode acontecer também com o artigo, com o pronome, com aquelas palavras que acompanham o substantivo, ele concorda com a coisa subentendida e não com o nome que a expressão está ali marcando. É a concordância que nós chamamos com a ideia. É a ideia que é aí levada em conta, que é considerada. Por exemplo, eu posso dizer, a modelo foi premiada. Tomando o modelo aí, que vai aparecer com letra maiúscula, porque é o nome de uma agência de propaganda. Então, como é uma agência, é feminina. Então, a concordância se faz com a ideia de agência e não com a palavra modelo. Outro exemplo, o Joelma foi destruído pelo fogo. Eu estou fazendo referência aí ao edifício, por isso masculino. Eu posso dizer São Paulo é a mais populosa, referindo-me à cidade. Por isso a palavra, o adjetivo, populosa e não populoso. Duas palavras que costumam dar alguns problemas são anexo e incluso. Não há que se preocupar. Trata-se de adjetivos e concordam normalmente com o substantivo a que se referem. Veja pelos exemplos. Eu vou dizer, segue anexa a carta citada. Anexa está se referindo à carta, feminino singular. Inclusas estão as sugestões. Sugestões é o substantivo com o qual inclusas está concordando, feminino plural. Remeto-lhe anexa a conta. Conta é que concorda com anexa. A certidão está anexa aos autos. A certidão é que concorda com anexa. São prédios anexos ao central. Prédios anexos, a concordância está aí. Observe o seguinte, a expressão que muitas pessoas usam em anexo, em frases como segue em anexo a carta citada, essa expressão é rejeitada pela maioria dos gramáticos. Convém evitá-la para prevenir problemas, né, de rejeição pela expressão. Duas outras palavras que também criam algum tipo de problema. É próprio e mesmo. Essas duas palavras, esses dois adjetivos, variam normalmente quando eles se referirem a um substantivo ou pronome, pois ele é adjetivo nesses casos. Vejam os exemplos. A própria médica inspecionou os aparelhos. A médica própria concorda com médica. A médica mesma inspecionou os aparelhos, mesma concorda com médica. Eles próprios fizeram o trabalho. Próprios está concordando com o pronome eles. Conseguiu o emprego por si mesma. Mesma está concordando com si, fazendo referência a um ser do sexo feminino, ela. Quando, entretanto, mesmo se refere ou equivale a realmente, a de fato, aí mesmo vai ficar invariável. Vejam os exemplos. Elas encaminharam mesmo a reclamação. Está significando que elas encaminharam de fato a reclamação. Eu posso dizer ainda, os países entraram mesmo em guerra. Aí mesmo é invariável, porque ele está significando de fato, realmente. O adjetivo obrigado é a forma de agradecimento que nós usamos normalmente e vai concordar com o sexo da pessoa que diz o obrigado e também com o número de pessoas a que está se referindo. Então eu vou ter as seguintes formas. Um homem agradece as coisas dizendo muito obrigado. Uma mulher agradece as coisas dizendo muito obrigada.
Se são vários homens, várias pessoas do sexo masculino agradecendo alguma coisa, nós vamos ter a concordância com eles. Então eles vão dizer, ou um deles vai dizer em nome de todos, muito obrigados. A mesma coisa acontece se forem várias mulheres agradecendo alguma coisa, elas vão dizer, ou uma vai dizer por elas, muito obrigadas. A palavra meio. Meio também costuma dar algum tipo de problema. Vamos prestar atenção. Quando ela significa metade ou uma coisa incompleta, ela é variável e concorda com o substantivo. Substitua por metade que nós perceberemos. A mim basta meia porção. Veja, é a metade da porção. Eu concordo com porção. Já li meio livro. Eu já li metade do livro. Eu concordo meio com o livro. E a expressão famosa, né, é meio-dia e meia. Trata-se de metade do dia mais metade de uma hora. Se bem que alguns gramáticos já estão aceitando a expressão meio-dia e meio, mas é preferível deixá-la apenas para a linguagem coloquial e na norma culta continuar a se dizer meio-dia e meia. A mesma coisa nós dizemos para meia dúzia, é metade da dúzia, meia entrada, metade de uma entrada, meia volta, meias solas, meios irmãos, meios termos, meias garrafas. Mas, quando meio significa mais ou menos um pouco, ele é um advérbio e, portanto, ele passa a ser invariável. Veja pelo exemplo. A porta está meio aberta. Eu estou dizendo que ela está um tanto aberta, não que ela está meia aberta. Se fosse meia aberta, ela estaria metade aberta, não é? Mas a porta está meio, ela está um pouco, ela está um tanto aberta. As portas estavam meio abertas. Veja, ele fica invariável. Eu não faço concordância nenhuma com o substantivo porta. Outro exemplo, ela se sentia meio cansada. Isso significa um pouco cansada e não meia cansada. Esse é um erro gravíssimo, não é? É só meio, não há variação. Elas se sentiam meio cansadas, a mesma coisa, não há variação. Fica no gênero masculino e no singular, que é tomado como a forma invariável. O adjetivo bastante tem gerado alguma controvérsia. Quando ele é adjetivo e ele equivale a suficiente, ele é variável. Então eu posso dizer, eram auxiliares bastantes para o trabalho. Significa suficientes. Havia motivos bastantes para o descontentamento. Bastantes aí é um adjetivo, ele concorda com motivos e, portanto, vai para o plural. Ainda como adjetivo, bastante pode equivaler a muito, que é também um adjetivo, concordando com o substantivo a que ele se refere. Eu posso dizer, havia bastantes funcionários no escritório, significando muitos funcionários, fazendo, portanto, a concordância com funcionários. Eu posso dizer, feriados prolongados provocam bastantes acidentes, significando muitos acidentes. Muitos gramáticos não aceitam essa variação de bastantes, não é? Mas, quando bastante for advérbio, equivalente a muito, também advérbio, ele permanece invariável. Veja um exemplo. Estavam bastante satisfeitos. Veja, por que é advérbio aí? Porque está modificando um adjetivo satisfeitos. E quem modifica adjetivo é o advérbio. Todos ficaram bastante preocupados. Novamente, bastante aí, no papel de um advérbio, não se alterando, portanto, não concordando com preocupados. Os adjetivos extra e quite são também variáveis. Fazem a concordância com os substantivos ou com os pronomes que acompanham. Nós podemos ver pelos exemplos, estava quite com o serviço militar, singular, alguém estava quite. Ou podemos ter no plural, primeira pessoa do plural, nós, que não aparece
na frase ou pode aparecer, estamos quites com o serviço militar, fazendo a concordância, sim, plural. A empresa paga corretamente o valor da hora extra, extra concordando com hora, ou então no plural. Durante a guerra, os jornais lançam edições extras, concordando, portanto, extras com a palavra edições. O adjetivo só. Ele pode ser adjetivo e vamos ver que ele pode ser também um advérbio. Quando ele é adjetivo, ele equivale a sozinho e é variável. Ele acompanha o substantivo ou o pronome. Eu posso dizer, não nos deixem sós, isto é, não nos deixem sozinhos. Ele varia. Sós os responsáveis, isto é, foram eles sozinhos os responsáveis. Mas, quando ele é advérbio, ele equivale à expressão somente. E aí ele é invariável. Vejam pelo exemplo, só se elegeu porque o concorrente renunciou. Veja, ele não concorda com ninguém. É somente se elegeu. Ele é aí, tem o papel aí de um advérbio. Não ajudava só os parentes, isto é, somente os parentes. É um advérbio também. A expressão por si só vai ser sempre o singular, enquanto que a expressão por si sós exprime o plural. Nós podemos dizer, sua formação por si só o recomendou para a função. Singular, formação por si só. Ou então, suas qualidades por si sós, as qualidades, eram suficientes. O adjetivo possível. Tem várias formas de nós usarmos esse adjetivo. Vamos ver. Com as expressões o mais possível, o menos possível, o maior possível, o menor, o melhor e o pior, o adjetivo possível, guardem bem, fica invariável. Ele é adjetivo, ele varia, mas quando acompanhado dessas expressões, ele fica invariável. Veja os exemplos. Os pesquisadores são o mais competentes possível. Eu posso ter competentes no plural, mas possível vai ficar na forma o mais possível. Eu posso dizer também, os pesquisadores são o mais possível competentes, eu só fiz a inversão do adjetivo competentes. Ou então, os pesquisadores são competentes o mais possível. Veja, o possível não varia em nenhuma delas. Eu só faço uma inversão dos termos na oração. Atitudes o mais sensatas possível, também sem variação. Pode acontecer que o artigo estando no plural pode levar o adjetivo possível para o plural, se o artigo estiver no plural. Vejam os exemplos. Os resultados foram os piores possíveis. Veja, eu tenho os piores, plural, portanto, possíveis. Ou então, aquelas eram as mais belas gravuras possíveis. Eu tenho as mais, plural, portanto. Ou então, os alunos obtiveram as melhores notas possíveis, fazendo, portanto, a concordância. Mas, antes de particípio verbal, usam-se as formas mais bem e mais mal, com possível no singular. É interessante essa construção. Eram produtos o mais bem acondicionados possível. Tratava-se de prédios o mais mal construídos possível, é a expressão correta. A expressão quanto possível fica invariável. Os pesquisadores eram quanto possível competentes. Ela não sofre variações quando for acompanhada de quanto. As expressões um e outro, e a outra expressão nenhum nem outro, que também são muito usadas, são seguidas sempre do substantivo no singular. Embora o verbo que faça concordância com ele quando essas expressões forem sujeitos de alguma oração, esse verbo pode ir para o plural. Vamos ver alguns exemplos para nós compreendermos melhor essa construção.
Eu posso dizer, portanto, um e outro aluno costuma estudar. Ou então, um e outro aluno costumam estudar. O numeral cardinal, que nós conhecemos, 1, 2, 3, ele pode ser empregado com o sentido do numeral ordinal, que é o primeiro, segundo, terceiro, após certos nomes de coisas que se apresentam em série, por exemplo, páginas, folhas, casas, qualquer coisa desse tipo. Entretanto, ele vai fazer a concordância com a palavra número, que está subentendida. Por exemplo, a referência aos estrangeiros se encontra à página 2. Veja, eu estou usando o numeral cardinal, mas a concordância não é com página, é com a palavra número que está subentendida. Ou então, no livro de Atas, faltava a folha 400. Eu não estou fazendo concordância com folha, mas com a palavra número que está aí subentendida. Nós vamos ver que alguns desses adjetivos são totalmente invariáveis. Por exemplo, o adjetivo salvo, que significa exceto, menos. O adjetivo exceto, a palavra obstante, alerta e o prefixo pseudo são sempre invariáveis. Por exemplo, todos fugiram, salvo 2. Salvo fica invariável, não concorda com 2. Os fiscais levaram tudo, exceto os quadros artísticos. Não faz concordância nenhuma com o quadro. Outro exemplo, iremos, não obstante as ordens em contrário. Também fica totalmente invariável. Por exemplo, ainda, todos os soldados estavam alerta. Alerta não varia. Entenda-se, estavam em estado de alerta. Fica invariável. Os pseudomédicos são facilmente descobertos. Pseudo não varia, é um prefixo e é invariável. Ou então, essa pseudo-representação popular esconde intenções escusas, não concorda com representações. As palavras cassete, esporte, monstro, recorde, quando usadas como adjetivos, também permanecem invariável. Eu posso dizer, portanto, tinha dezenas de fitas cassete, sem fazer concordância. O piloto colecionava carros esporte. Esporte aí é substantivo, fazendo um papel de adjetivo e fica invariável. Participou de passeatas monstro. Monstro é substantivo e também fica invariável. O livro alcançou tiragens recorde, também fica invariável. As expressões a olhos vistos, em mão, haja vista e menos também são invariáveis. Veja um exemplo. A empresa crescia a olhos vistos. Entregou a carta em mão. Todos sabiam da situação, haja vista as declarações das autoridades. Essa expressão haja vista, às vezes se aceita uma formação como hajam vista, mas é muito rara. Normalmente se usa apenas haja vista e ela é invariável. E por fim, menos jamais varia concordando com qualquer coisa. Por exemplo, havia menos pessoas na sala, sem concordância jamais. Que vocês façam um bom estudo e até a próxima aula.